Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Sempre um momento de alegria quando nós nos reunimos para mais uma vez podermos comungar, família, ceiarmos na mesma mesa. Portanto, quando nós ministramos a palavra, quando ouvimos a palavra, participamos da comunhão do pão. Amém? Porque a palavra é pão. Amém? Quando ouvimos a palavra de Deus, nós comemos o pão. E não é pão de ontem, não. É um pão quente. Os americanos dizem pão fresco. Fiquei... Sim, é pão fresco. Mas é a maneira de dizer que o pão saiu agora do forno. Aleluia. Louvamos a Deus pelo dom da vida. Vemos também lutas, obstáculos, mas em todos eles o Senhor nos deu vitória. Estamos aqui porque nós celebramos a vitória que o Senhor nos deu. Primeiro queríamos silenciar, queríamos calar, mas graças a Deus, pelo seu grande amor, o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, abrirmos a nossa boca e o glorificar. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 23. Hebreus capítulo 9, verso 23. Você não tem Bíblia? Aproveita o irmão ao seu lado, aproveita a carona. Estamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Era necessário, portanto,
que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a elas superiores. Aleluia. O autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra aqui algo interessante, algo necessário. O mundo que nós vivemos é figura de um outro mundo. Tudo que existe aqui na Terra, aquilo que nós podemos ver, podemos tocar, também existe no mundo espiritual. Nós vivemos em um mundo paralelo, o mundo espiritual e o mundo físico. É importante nós entendermos isso, porque é isso que a Bíblia diz. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, significa que nos céus existem coisas que no nosso mundo, na nossa terra, são representados com figura. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Portanto, existem coisas nos céus. Era necessário que se purificassem com sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a elas superiores, as próprias coisas celestiais, as coisas originais, que não estão na nossa dimensão, que não estão no nosso plano, foram purificados com um sacrifício maior. E este sacrifício é o sacrifício de Jesus. Significa que o sacrifício de Jesus foi para purificar as coisas originais, as coisas superiores, as coisas espirituais. Enquanto que essas coisas já eram representadas aqui. Aleluia. Hoje quero trazer um assunto menos falado. Se calhar é a primeira vez que a gente vamos falar aqui. E este assunto é aliança de sal. Alguém já ouviu? É alguma coisa boa no sal? O que há no sal? Dá sabor. É? Dá sabor, sim, sal não tem. Sal dá sabor? Sim. O que mais? Tira a mancha. Tira mancha. O que mais que a gente sabe do sal? Sim? Também é um antifúngico. Afugenta. Também é um antifúngico. Sim? Também é um antifúngico. É? Também é O que mais?
serve também para preservar os alimentos. Para conservar alimento. O que mais? Quanto? Sim. Para quem tem pressão baixa, usa um bocado baixo de litro e resolve o problema. Quantos já ouviram falar da aliança de sal? Uau, interessante. Aleluia. Glória a Deus. Como disse o autor da carta aos Hebreus, que era necessário que as coisas que estão nos céus fossem representadas aqui, que fossem purificados. A purificação dessas coisas no tempo de Israel era feita com sangue de animais. Mas as coisas originais se purificaram com um sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus, que é o sangue de Jesus. Aleluia. Portanto, nós vivemos num mundo que representa outro mundo. Nós vivemos num mundo de figura. Significa que o verdadeiro mundo não é este mundo. Amém. A realidade, o mundo real não é esse. Embora você possa tocar, possa ver, possa sentir, mas ainda assim não é o real. Aleluia. Existem coisas que representam realidade espiritual. Existem elementos físicos que representam a realidade espiritual. Por exemplo, quando falamos do óleo, todos nós usamos o óleo, entendemos o uso do óleo. O que é que representa o óleo? Quando falamos do óleo, falamos de quê? O que é que representa o óleo? A unção do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo. Aleluia. É um elemento natural. Mas que este elemento representa algo que está no mundo espiritual. Quando falamos do pão, é um elemento físico. Mas esse elemento físico representa algo espiritual. O pão representa a palavra. Jesus. Portanto, são elementos físicos. Assim como muitos outros elementos da natureza representam uma variedade de coisas espirituais. Assim também o sal. E nós vamos falar do sal. Aleluia. Vamos falar da aliança do sal e o seu significado espiritual. Aleluia. Êxodo capítulo 30, versículo 35. O livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 35. E disto, diz o Senhor,
farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Você sabia que o perfume que é temperado com sal, e leva sal? Portanto, quando Deus instruiu Moisés para fazer especiarias, Deus orientou a Moisés: fale com o perfumista, fale com aquele que tem arte, que fabrica perfume. A fabricar perfume, deve temperar o perfume com sal, deve pôr sal no perfume. Aleluia. Porque Deus mandou Moisés fazer isso, porque existe uma aliança que Deus estabeleceu, porque existe uma aliança de Deus, como diz a Escritura. Aleluia. Levítico capítulo 2, versículo 13, diz assim: Levíticos capítulo 2, versículo 13, diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Amém. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. É assim na tua Bíblia? Amém? Amém. É aliança. O sal é aliança. Às vezes nós não sabemos por que nós comemos, porque na nossa alimentação diária tem que entrar sal. É porque é uma aliança. E a palavra aqui declara sal puro e santo. Ou seja, sal consagrado. Uma coisa se torna santa quando é consagrada ao Senhor. E é uma das coisas que nós não entendemos o que é consagrar em algo. Consagrar é você posicionar, é você alinhar aquele elemento com a sua realidade espiritual. Consagrar é você sintonizar, é você colocar aquele elemento natural com o seu elemento espiritual. Consagrar é tipo você sintonizar qualquer canal, ou quando alguém vai fazer instalação de uma antena parabólica, ele tem que pegar o sinal, mas o sinal é algo espiritual, é algo invisível, ninguém vê. Mas um simples dispositivo eletrônico é capaz de sintonizar até pegar o sinal, até alinhar o satélite com aquele dispositivo físico para lhe transmitir o sinal. É consagrar. Às vezes, quando falamos de consagração, pensamos, eu não sei qual é o teu entendimento quanto a isso. Vamos consagrar, mas fica sabendo hoje que a maior parte de coisas que nós usamos tem um significado espiritual. É uma representação de algo que existe no mundo espiritual.
E para que esta coisa tenha o seu efeito como é estabelecido no reino espiritual, você precisa sintonizar, você precisa consagrar. Sim. Mesmo acontece, hoje já não existe, nós já não usamos rádios, né? No passado, você tem que sintonizar a banda. Tchá, 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 tchá. Aquele ruído até. E pronto, até apanhar o sinal. Consagrar isso. Existe algo real no mundo espiritual. Existe o original no mundo espiritual. Mas quando Deus fez o nosso mundo, Ele fez algo material, algo físico, para representar aquilo que é espiritual, aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que é o original. Mas para que haja uma sintonia, tem que haver consagração. O sal todo mundo usa, mas o que faz a diferença é quando você pega uma porção de sal e você santifica o Senhor, você separa o Senhor, você consagra o Senhor. Aquilo que você consagra ao Senhor, você colocou em linha, em sintonia com a realidade espiritual, para que seja afetado, para que isto tenha o mesmo efeito como tem no reino espiritual. Você está entendendo? Aleluia. O sal representa a aliança do Senhor. Agora, com quem o Senhor fez essa aliança, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que o Senhor estabeleceu a aliança de sal. Aleluia. Número, capítulo 18. Versículo 19. Aqui diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor, é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Veja, o texto que nós lemos em Números 2:13 diz assim: todas as ofertas dos teus manjares temperarás com sal. Não se pode oferecer trazer uma oferta ao Senhor sem temperar essa oferta com sal, sem levar sal. Tem que entrar sal. Você sabe que, mesmo quando dizem: não, você está com esse problema de crescer de atenção, não pode começar. Pertence, né? Não pode comer sal. Isso não é verdade. Deus não pode se contrariar. Quando tira o sal do teu alimento, você bebe.
vão refutar essa ideia. Amém. Alguns analistas, cientistas, enfim, pesquisadores que vão pesquisar isso, vão chegar à conclusão de que salmo não tem nada a ver. Há muito salmo, ok. Tudo o que se faz por excesso é prejudicial. Tem sempre uma medida normal. Aleluia. Oferta de manjares, não deixarás de faltar o sal da aliança do teu Deus. Sal da aliança do teu Deus. O que significa que existe uma porção de sal que foi consagrado para ser o sal da aliança do Senhor. Este sal é o sal da aliança do Senhor. Aleluia. Veja, houve uma ocasião, havia problema em Jericó. Havia problema em Jericó. Segunda de Reis, capítulo 2, versículos 20 e 21. Houve um problema em Jericó. Jericó, como diz a Escritura, estava bem situado. A terra era boa. Tinha uma boa paisagem geográfica. Um lugar muito lindo. Mas o rio que passava pela cidade de Jericó, ninguém bebia as águas. Havia problema com as águas daquele rio. E um dia, os homens vieram até o profeta Eliseu. Eles explicaram ao profeta: profeta, a terra aqui é boa, a cidade é boa, mas as águas estão mortas. Queremos uma solução. E o que foi que Eliseu fez? Versículo 20 diz: ele disse: trazei-me um prato novo e pondo nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Essa água ali, quando as pessoas bebessem essa água, provocava ou matava, provocava esterilidade. E não havia produção também naquela terra, por conta das águas. Mas o profeta levou o sal na fonte daquele rio, onde nasce o rio. Ele despejou sal naquela fonte. E ele diz: assim diz o Senhor. Mas a gente vê aqui a importância do sal. O sal aqui trouxe cura. O sal curou a terra. O sal é um instrumento de cura. Aleluia. Por que o Senhor, por que o profeta usou o sal? O profeta usou o sal porque ele sabia, ele tinha entendimento da aliança que Deus tinha.
A aliança do sal que Deus tinha. O profeta sabia disso. Por isso, quando ele quis curar aquela terra, aquelas águas, ele não pediu outra coisa, ele pediu o que? Sal. Como profeta, aquilo que o sacerdote toca, aquilo que o profeta toca, ele o consagra ao Senhor, porque ele está em missão do Senhor. Ele tocou aquele sal para curar, ele santificou aquele sal, ele reivindicou a aliança de sal do Senhor. E essa aliança é uma aliança perpétua. É uma aliança que vai de geração em geração, enquanto o sol durar. Enquanto houver estes céus e esta terra, esta aliança permanecerá para sempre. Essa aliança não foi apenas para o povo de Israel. Essa aliança é a aliança do Senhor. Deus só deu a conhecer aos seus servos, os profetas, acerca dessa aliança. E ele começou a dar instruções. Quando você trazer o seu sacrifício de comida, põe sal. Não deixa de pôr sal. Porque o sal na comida dá sabor, traz alegria. Aleluia. Segunda Crônicas 13, versículo 5. Segunda Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Crônica não é Coríntio, Crônica, por favor. Esses dois nomes se parecem, né? Primeira e segunda. Crônica, Coríntio. Segunda Crônica, capítulo 13, versículo 5. Ali a pergunta é essa: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Há uma aliança de sal. E essa aliança de sal é muito interessante. Traz benefícios. Então a palavra está dizendo aqui que Deus deu a soberania de Israel, o sal, a aliança de sal, traz os seguintes benefícios: soberania, reinar, governo, prosperidade. E a palavra está dizendo que Deus deu para sempre. Quando a gente diz que o sal é para conservar, conservar o quê?
para não entrar no estado de putrefação, para o mesmo alimento continuar por dias e dias e dias e meses e anos, sem estragar. O sal é capaz de conservar os alimentos, não sei para quantos anos. É uma aliança perpétua, o que significa que quando o Senhor te abençoa com sal, Ele te estabelece para você permanecer para sempre. Quando o Senhor determinou que Davi teria um trono, reinaria, o Senhor estabeleceu para Davi uma aliança de sal. E o Senhor diz: Davi, esta aliança de sal é para te tornar você rei em Israel. Você e os teus filhos e a tua descendência. O trono, o reinado não será retirado de ti. Então, sal fala de perpetuidade de reinado, fala de prosperidade, fala de governo. Quando Deus quer entregar o governo a alguém, Ele o faz com a aliança de sal. Aleluia. Nós precisamos entender isso. O patriarca Jó, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: comer-se-á sem sal o que é insípido. Você pode comer sem sal aquilo que não tem, aquilo que é insípido, aquilo que não tem sabor. Existe sabor na clara do ovo? Não. Aqui. Está escrito aqui, né? Há sabor na clara do ovo? Não há. E se você, por mais que você faça bons bolos, enfim, como bons ovos cozidos, enfim, estrelados, mas se você separar toda essa clara de ovo e quiser vou comer assim, não vai conseguir. Sem sal, não vai conseguir. Porque não há gosto. Para ter gosto, você tem que pôr sal. Aleluia. Para ter gosto tem que haver sal. Não se pode mudar a natureza do sal. Quando se muda a natureza do sal, perde-se todas as propriedades do sal. Jesus foi claro. Quando ele disse, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Ele disse que o sal é bom. Marcos 9, 50. O sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus disse: o sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor?
E em Mateus 5:13, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Amém. Agora, é preciso entender o que Jesus está querendo transmitir em Marcos. É o seguinte: sal é bom, Amém. mas o sal foi tornado insípido. E alguém precisa restaurá-lo. Vocês não sabem como restaurar o sal. Eu não sei. Talvez minha pouca idade, eu sei. Não sei. Eu nunca vi sal que perdeu o sabor. Eu não sei se você já viu. Não sei. Sim? Alguém já viu o sal que perdeu o sabor? Amados, me ajudem, por favor. Mesmo em líquido, Sim ou não? Como é que sal vai perder o sabor? O sal perdeu as suas propriedades. Não existe. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o sal é bom. Mas o sal foi mudado de natureza. É preciso restaurar o sal. E quando ele disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Está dizendo: alguma coisa aconteceu convosco. Porque vocês foram criados para salgar, para dar gosto, para conservar, para estabelecer. Mas algo aconteceu. Eu vim para vos restaurar, para voltar no estado original e cumprir o vosso propósito. Então, tudo que é sal, agora você vê, o sal representa a aliança eterna de Deus. O sal representa esta aliança que o Senhor estabeleceu. E quando o Senhor diz que nós somos sal, quer dizer que nós próprios representamos o quê? Aliança. Nós somos aliança do Senhor. Aleluia. Mas porque nós lidamos com o mundo natural, com o aspecto natural deste mundo, e eu não vou me deter em nós sermos o sal, mas vou me deter na importância de fazer o uso do sal consagrado ao Senhor. Por quê? Imagina, por que vocês acham que os ocultistas, em todos os seus rituais e cerimônias, usam sal? Por que vocês acham que eles usam sal? Qual é o efeito que eles estão a produzir? É para o bem ou para o mal? Quando o reino das trevas usa o sal, é para que fim? É para o mal. Quando eles usam o sal, você vê, não sei se vocês, o texto de Jeremias, 22, versículo 30. Jeremias 22, versículo 30. Vocês já conhecem, já devem
conhecer esse texto, porque lemos longamente o versículo 29. Oh terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E o texto continua dizendo: resiste este homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará. Nem se assentará onde? No trono de quem? É o oposto. Isto aqui é o oposto de Crônicas 13, versículo 5. O que diz Crônicas, segunda Crônicas 13, versículo 5? Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? O profeta está dizendo: vocês precisam saber que Deus deu a soberania de Israel a Davi. E ninguém pode mudar isso, porque isso é uma aliança de sal. Quando o Senhor Deus envolve sal para estabelecer algo com o homem, ninguém pode mudar, ninguém pode alterar. Mas aqui nós estamos a encontrar, aqui em Jeremias nós estamos a encontrar alguém que está a mudar a regra, alguém que está a alterar a regra, alguém que está a falar com a terra e diz: oh terra, escuta, resista a isto. Esse homem aqui, o fulano de tal, ele não pode beneficiar-se de seus filhos, não pode ter filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. E nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi. E esse indivíduo era da linhagem de Davi. E a linhagem de Davi recebeu para sempre que seus filhos vão se assentar no trono. E a gente encontra que alguém que está a mudar a regra. O que significa está a tornar o sal que é sem gosto. Está a mudar a natureza do sal. Porque a aliança de sal é aliança perpétua, de prosperidade, de reinado, de governo. Aleluia. Então quando a gente vê aqui esse homem, porque esse homem não pode prosperar, esse está a tornar o sal sem gosto, está a mudar a natureza do sal. E Jesus está dizendo que o sal são vocês. Vós sois o sal deste mundo. Ele está dizendo que se esse mundo tiver que ter gosto, vocês vão dar esse gosto. Se este mundo tiver que ser conservado, vocês vão conservar. Se neste mundo, esse mundo tem que ser governado, vocês vão governar. É isso que Pedro diz: vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido com seu precioso sangue. Nós fomos feitos reis e sacerdotes para quê? Para reinar sobre a terra, por aliança de sangue. Sempre que se fala do reinado, o sal está envolvido. Aliança de sal. Essa aliança de sal é perfeita. Não se pode mudar, não se pode alterar. E é aqui. Eu nunca vi o sal a perder o gosto. Sal como sal, o sal sai em diversas fontes. Há sal que vem das montanhas, há sal que sai do mar, enfim, não sei. Mas nunca vi o sal a perder o gosto.
Mas quando Jesus diz que se o sal perder o gosto, como restaurar este sal que perdeu o gosto? Jesus está a mostrar que existem pessoas, nós somos o sal, que como o sal, se nós formos retirar do nosso gosto, como podemos ser restaurados? Para continuarmos a exercer a nossa função de salgar. Aleluia. É que onde precisamos entender, amados, que este mundo, o mundo que nós vivemos, é um mundo que representa outro mundo. E às vezes nós perdemos porque nos falta conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz quê? Proezas. Você sabe que todos os ocultistas, nas suas cerimônias, eles usam sal. E muitas pessoas, até pessoas que não entendem sobre o sal, enfim, também quando querem afugentar espíritos, enfim, também usam o quê? O sal. A minha pergunta é, onde eles entenderam isso? Onde eles perceberam isso? Quando eles usam para afugentar o espírito, o que eles estão a querer transmitir? Qual é a linguagem que está no sal que eles querem transmitir aos espíritos? Eles estão a querer dizer assim, olha, esta é a aliança do Senhor. Esta aliança do Senhor não se pode mudar, não se pode anular. Você que está vindo para tentar mudar o que Deus estabeleceu, você não vai me tocar. O que está estabelecido está estabelecido. Só que eles não têm esse entendimento. Mas quando eles usam sem entendimento, a gente precisa entender o que nós que entendemos, sabemos o que eles querem comunicar. Porque existe uma aliança. E o diabo usa o mesmo instrumento para poder tirar as propriedades que o sal tem. E nós, como povo de Deus, precisamos reivindicar isso. Aleluia. Porque há momentos, não sai ali jogando sal lá de fora. Não é assim. Porque alguns pegam o sal aqui, vai enferrujar as chapas. Não é assim. Amém? Você não pode fazer tipo além um ignorante qualquer, pessoa que não tem entendimento, não. Tem que haver uma maneira apropriada para você usar o uso do sal, porque é uma aliança perpétua. É uma aliança para os descendentes de Davi. E nós somos da linhagem de Davi por Jesus Cristo. Amém. Então o governo é nosso. O reinado é nosso, porque a nós repousa essa unção de reinado, de governo de Davi, o descendente de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, nasceu para reinar, para governar, para ser bem sucedido. Aleluia. E Ele nos fez seus filhos. Nós somos da descendência. Aleluia. Nós temos que prosperar. Nós temos que reinar. Nós temos que governar. Portanto, escuta. Dissemos no domingo passado que teremos nossa operação guerra. Cada um deve trazer o que é? Sangue. Amém?
suco de uva. Amém? Traga também sal. Amém? Traga também sal. Porque existe uma aliança. Por que digo isso? Porque se a nós foi dado o trono, o reinado, nós precisamos nos sintonizar com a nossa realidade. Os elementos físicos, quando eles são usados de forma correta, elas vão atrair o quê? O poder espiritual. Repito, quando nós consagramos algo, santificamos aquilo ao Senhor, nós posicionamos aquele objeto natural com o original. Está no mundo espiritual. Estamos a dizer, Senhor, do jeito como isso está desenhado, está estabelecido no mundo espiritual, nós conectamos esse elemento físico para produzir o efeito que o Senhor desenhou, de acordo com o teu plano no mundo espiritual. Aleluia. Toma nota disso. Sempre, tudo que o sacerdote toca é consagrado ao Senhor. Agora, você não precisa pensar que o único sacerdote aqui é o pastor. Não. A Bíblia diz que nós fomos feitos o quê? Um reino de reis e sacerdote. Você é sacerdote. Então, há momentos que você precisa consagrar algo para resolver uma situação naquele momento. Não espera o pastor. Faça o seu ofício de sacerdote. Você é sacerdote. Aprenda a sintonizar a coisa material com a original que está no mundo espiritual de Deus. Quando você faz isso pela oração, você está sintonizado. Você está colocado na mesma linha. Você está pegando o sinal do satélite espiritual que vai apresentar a imagem no teu dispositivo físico. Aleluia. Isto é consagrar. Consagrar não é mágica. É algo que a gente faz com entendimento. Aleluia. Porque existe um mundo espiritual. Porque no reino de Deus as coisas originais estão lá. E aqui na terra a gente só pega o objeto para representar. Aleluia. Então, o diabo ele faz isso também para poder manipular, para desvirtualizar, para tirar o efeito, para tirar o sabor. Mas o Senhor Jesus veio para nos restaurar. E em determinados momentos, mesmo quando você não tem sal, você se apresenta, você assume a natureza de sal, porque o Criador, o nosso Redentor, Ele liberou a palavra, e assim diz o Senhor: tu és o sal da terra. Quer dizer que somos nós que mudamos o ambiente do lugar onde estamos. Esse é o objetivo do sal. É mudar o sabor. É dar sabor na comida. Se alguém preparar uma boa comida, mas se não tiver sal, a pessoa come e vai logo jogar para o chão. Mas se você chega e põe sal, você vai sentir o gosto da comida.
Nós fomos desenhados para dar sabor. Mas quando nós queremos restaurar a nossa terra, resgatar a nossa terra, precisamos fazer como o profeta Eliseu fez. Ele foi até na fonte. Ele falou com a fonte: assim diz o Senhor, não haverá morte nem esterilidade. O que ele fez foi lidar com as águas. Mas de onde vêm as águas? Da terra. Ele foi lidar com a terra, as águas. Assim diz o Senhor, não haverá morte nem esterilidade. Somos esse povo. Este é o nosso tempo de salgar a nossa terra, de salgar o nosso ambiente. Este é o nosso tempo. Sal é sinal de aliança. A Bíblia não nos dá muitas informações acerca de quando o Senhor fez essa aliança e como foi que Ele fez essa aliança. A única informação que nós recebemos é que o sal é sal da aliança perpétua do Senhor. Por isso que o sal, se você colocar peixe no sal, se você colocar carne no sal, não vai acontecer. Vai ficar conservado para anos e anos. Isto fala de durabilidade, perpetuidade, longevidade, imortalidade. Amém. Está conservado para não entrar em estado de putrefação. Essa é uma aliança que o Senhor mesmo fez com o sal, aliança de sal. E nós precisamos entender isso. Nossa terra tem recebido muita coisa. E houve muitos sábios já foi derramado também aqui na nossa terra. Alguns dos sábios é para fugir do demônio, outros não sei para que fim. Mas a gente não deve fazer sem entendimento. A coisa que nós precisamos fazer é entender. Aleluia. A Bíblia diz que o povo sem entendimento é transtornado. E nós não queremos ser transtornados. Nós queremos ser fortes e fazer proezas. Aleluia. Este é o nosso tempo. Vamos nos colocar de pé. Pai, nós te damos graças. O Senhor nos fez sal. Nós somos o sal da terra. Nós somos a aliança que o Senhor fez para a conservação da terra, para governar a terra, para prosperar a terra. Pai, nós oramos no nome de Jesus.
que as coisas espirituais, que as coisas celestiais, que estão nos céus, representados aqui na terra, começam a ser movidos pelos teus filhos. E hoje nós movemos o sal, nós movemos a aliança do sal, tomamos o sal como aliança que o Senhor estabeleceu, aliança perpétua, aliança de governo, aliança de prosperidade, aliança de reinado. Nós movemos o sal, nós nos sintonizamos na mesma linha, meu Pai, do sal, em nome de Jesus Cristo. E meu Deus, sempre, toda vez que trazemos o sal, toda vez que usamos o sal, nós sintonizamos o seu efeito espiritual, o seu poder espiritual no nosso mundo físico, para fazer na nossa terra aquilo que está estabelecido, aquilo que está determinado nos céus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós movemos elementos importantes para a nossa vida, o elemento de restauração, de vitalidade, o sal e o sangue. Pai, no nome de Jesus, como tu disseste a Israel, no vosso sacrifício, na vossa oferta, coloque sal. Meu Deus, nós trazemos o sal no sangue, porque o sangue é a maior oferta que foi derramado na cruz, que foi entregue na cruz para nosso resgate, para o nosso resgate. Nós fomos restaurados pelo sangue, nós fomos trazidos ao estado original de sal pelo sangue. O pecado alterou a natureza do sal, o pecado havia alterado a nossa natureza, mas através do alto, através do sangue de Jesus, nós fomos restaurados. Nós fomos restaurados, meu Pai, e fomos trazidos ao nosso estado original de sal que o Senhor santificou, que o Senhor consagrou, para que nos alinhemos com os teus propósitos divinos. Pai, nós declaramos, ó Deus, a partir desse momento que nós ganhamos entendimento do sal, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos alinhamos, nós nos ajustamos, meu Pai, à realidade espiritual que este sal tem no mundo espiritual. Nós trazemos, meu Pai, a sua eficácia nas nossas vidas, no nosso mundo natural. E nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos o sal que salgamos esta terra. Nós salgamos a terra, nós salgamos a nossa terra, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, ó Pai, a tua palavra, que não haverá morte, não haverá inválido, não haverá estéril, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa terra é de homens e mulheres sarados, prósperos, governantes, homens e mulheres que reinam, homens e mulheres de autoridade, homens e mulheres que se movem, meu Pai, no poder do teu Espírito, meu Pai, para governar, para reinar, para prosperar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor.
Porque cada momento que o Senhor nos traz o entendimento da tua palavra, nós somos posicionados em sintonia com a realidade do mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós somos o dispositivo físico, liderado, meu Deus, que atrai a presença, que atrai o sinal espiritual daquilo que o sal é no mundo espiritual. Pai, nós teremos graças em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Obrigado pela Tua palavra. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, nos colocamos sob o Teu cuidado este ato, Operação Terra, em nome de Jesus. Nós trazemos este ato de Operação Terra para dar sabor à nossa terra, para conservar a nossa terra e conservar a nossa posição de governo, a nossa posição de reinado em todo lugar onde nós estivermos aqui na terra, em nome de Jesus. Por isso nós declaramos, ó Pai, que nós não somos errantes, não somos peregrinos nessa terra. Nós andamos na terra para possuir. Nós andamos, ó Deus, para possuir a terra. Pai, porque o Senhor diz que nós possuiremos a terra. Em nome de Jesus, nós possuímos a terra. Nós governamos essa terra. Nós declaramos, ó Pai, que somos os agentes que tomamos a decisão apropriada na terra. Somos nós que determinamos o que deve acontecer na terra. Somos nós, ó Pai, quando colocamos o sal na terra, nós determinamos o que deve acontecer na terra. Nós salgamos a nossa terra. Por isso, meu Pai, nós glorificamos o Teu nome. Tomamos este dia. Nós tomamos este dia como um dia memorável, como um dia que nós recebemos o entendimento da aliança de sal do Senhor. Oh Deus, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti. Abra sua boca e comece a orar em outras línguas. Viva Xantarabachou. Primando Robo Xantarabachou. Cava e acordo Robo Xantarabachou. Eva Xantarabachou Xantarabachou. Racoto Robo Xantarabachou. Robo Xantarabachou. Raba Xantarabachou. Raba Xantarabachou. Racando Robo Xere, Racando Robo Xere. Rabachando Roboshe que teriando Robos. Rabacando Roboshe que teriando Rababa. Rabayacando Roboshe que teriando. Senhor, nós selamos na terra esta palavra com Roboshanda Rabahaya. Rebachando Roboshe que teriando Rabahaya. Nós selamos na terra esta palavra do jeito que ela está selada no céu. Que teria andado a barraia, Xandoro você bacana, Robachê que teria andado a baixa, Rabayacandoro você que teria andado a baixa, Rabacanda, Rabachou, Rabaya, Rabahaia, Catarababa, Rebaiacata, Rabachandoro, Rabaya, Rabayacandoro você que teria babababa, Rebachandoro você que teria babababa, Robachê. Nós nos
perdido o seu gosto.
Senhor voltou na sua essência, no seu estado original. Sim, nós podemos salgar. Nós salgamos a terra. Nós mudamos a condição da terra. Nós mudamos o estado da terra. Nós não demos gosto à terra. Nós conservamos a terra para não entrar em decomposição. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós perpetuamos a terra pela aliança de sal. Obrigado,